Você sabe o que é capitalismo? É um sistema formado por agentes econômicos, composto por pessoas de uma mesma classe social, donas dos meios de produção. Produzem, comercializam, controlam o capital e trabalham sempre visando sabe o quê? O lucro. O capitalismo é um sistema socioeconômico que surgiu no início do século XX e o seu principal representante, os Estados Unidos da América, passou por diversas fases do capitalismo ao longo desse século até os dias atuais. Depois da maior crise da sua história, a crise de 1929, o presidente Franklin Roosevelt criou medidas políticas chamadas de New Deal, reerguendo seu país e aumentando a qualidade de vida dos norte-americanos. Essa postura econômica fez com que a classe média dominasse os Estados Unidos, e o capitalismo se mostrou amigo dessas pessoas, até os anos 70, quando Wall Street se infiltrou em todas as políticas do governo. Mas as pessoas não reagiam graças ao medo do outro sistema vigente, o socialismo. Com esse governo, as famílias foram encorajadas a realizarem empréstimos e se afundaram nos juros exacerbados, fazendo com que boa parte da classe média migrasse para a classe pobre. Americanos mais velhos, pessoas com casa própria, a refinanciar suas casas para perderem suas casas. Tirem os idosos de suas casas. O plano de tirar as pessoas de suas casas já quitadas era brilhante. Funcionava assim. Primeiro, fale para os proprietários que eles têm um banco e que esse banco é a sua casa. Então, se sua casa vale $250 mil, você vale $250 mil. Está sentado numa mina de ouro. Você é dono do seu próprio banco, o banco seu. E você pode usar seu banco para ganhar mais dinheiro. Apenas refinancie. Claro que escondido em dúzias ou centenas de páginas em impressão pequena existem cláusulas ambíguas que permitem que o banco aumente sua taxa de juros para um dígito que você não sabia, talvez tão alto que você não conseguirá pagar seu empréstimo. Mas tudo bem. Se você não puder pagar, ficamos com a sua casa. O desalojamento das famílias com a casa hipotecada é um dos exemplos dos maiores temas para a construção de uma crítica a esse sistema. Mas não é só nos Estados Unidos que o capitalismo atua. O sistema que visa a obtenção de lucros foi adotado por vários países do mundo, e nosso país não ficou de fora. Vejamos agora outra consequência da busca incessante de lucros, a privatização. Na década de 1990, no Brasil, os impostos de importação reduziram consideravelmente. Sendo assim, os produtos importados começaram a invadir o mercado brasileiro. Uma vez que a oferta desses produtos cresceram e seus preços diminuíram e se estabilizaram. A princípio, parecia ser o caminho certo ao vencer a inflação, que havia atingido patamares elevados, mas não durou muito tempo. Nesse meio tempo, o Estado começou a incentivar o investimento externo na economia brasileira, mediante as privatizações de indústrias estatais e de incentivos fiscais visando o afastamento do Estado das atividades produtivas e a modernização. Com a afirmação da falta de capacidades de investimentos, pela ineficácia das empresas estatais que sobreviviam somente devido aos subsídios governamentais e para atrair investimentos externos. Porém, esses investimentos vieram um pouco tarde devido ao receio dos investidores, graças à situação de instabilidade econômica do país, e levaram o país a uma grave situação econômica e social. Essa ampla marcha de privatizações tinha como objetivo o pagamento da balança comercial. Dos mais graves problemas brasileiros. O Consenso de Washington teve relação direta com as privatizações no Brasil, realizado em 1989, que apresentavam a adoção do neoliberalismo como uma solução para os países subdesenvolvidos, com várias recomendações, instruídos pela FMI, que funcionavam como um instrumento de pressão internacional.
No Brasil, essas medidas foram difundidas, ganhando destaque às privatizações. Essa medida, adotada pelo governo, não foi propícia às indústrias nacionais, as quais, muitas que não conseguiram seguir o ritmo das empresas estrangeiras, fecharam ou se associaram às multinacionais, e as altas taxas de juros internos atraíram capitais especulativos e não capitais produtivos, elevando a dívida a um valor superior aos conseguidos com a venda de empresas estatais. Além disso, algumas empresas estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, eram empresas lucrativas e competitivas. A seguir, um resumo das principais etapas das privatizações ocorridas no Brasil, com base em informações fornecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento. Década de 1980. Privatização de quase 40 empresas, todas de pequeno porte. 1990. Criação do Plano Nacional de Desestatização. 1990 a 1992. Venda de 18 empresas atuantes no setor primário da economia, com ênfase no setor siderúrgico. Foi gerada uma receita de 4 bilhões de dólares. 1993. Privatização da CSN, Companhia Nacional de Siderúrgica. 1995. Criação do Conselho Nacional de Desestatização. 1996. Arremate de mais de 19 empresas, com uma arrecadação de 5,1 bilhões de dólares. Privatização da Light, empresa do setor de eletricidade. 1997. Venda da Vale do Rio Doce. Privatização de vários bancos estaduais, alguns federalizados antes da venda. Início do processo de privatização do setor de telefonia. 1998. Privatização de empresas de energia na região sul, além de ferrovias e rodovias na região sudeste. 1999. Venda da Dematec, empresa do setor de informática, e do Porto de Salvador, além da CESP, Companhia Elétrica do Estado de São Paulo. 2000. Redução nas ações estatais de participação da Petrobras e venda do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, além dos inúmeros outros bancos estaduais. 2002 a 2008. Continuação da privatização de bancos e empresas elétricas estaduais, vendas e concessões para o uso de rodovias. A privatização deixou-nos um legado variado e sinistro. Uma de suas partes pode ser aferida pelo número e qualidade das estatais vendidas, diversas das quais empresas estratégicas. A forma como essas alienações ocorreram também desperta perplexidade, já pelos preços aviltados das empresas vendidas, já pelos ágios manipulados, já pelo monumental tráfico de influência ocorrido. Em certos casos, houve verdadeiras doações. As privatizações como fator de desnacionalização da política brasileira, pois se transferiu grande parte da economia brasileira ao controle estrangeiro, afetando a capacidade da nação de tomar decisões soberanas. A privatização como fator de estagnação. A privatização no Brasil transformou-se em um inibidor do desenvolvimento do país, na prática, em um fator de estagnação. Sua contribuição foi importante para transformar o Brasil, de 8ª economia do mundo, em 14ª. A privatização como um fator de corrupção. A privatização no Brasil foi instrumento por onde se desenvolveu em nível alarmante a corrupção.
modelo de substituição de importações implementado em grande parte dos países da América Latina no período pós-guerra acelerou um processo de industrialização que estava destinado a satisfazer quase exclusivamente as necessidades do mercado interno. O papel ativo do Estado tem uma importância decisiva nesse processo, investindo em obras de infraestrutura, expandindo os serviços públicos, produzindo bens. No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado, submetido às exigências do mercado. Isso não pode ser lido como meramente como um processo de redução do mercado do papel.